Olá, meus amigos, aqui é o Vigia do Rio. Muito obrigado por estarem comigo. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje é quinta-feira, 28 de maio de 2026 e está um dia lindo aqui à beira do rio, no meio de Connecticut. Simplesmente um dia maravilhoso. E antes de eu começar a gravar, a gata Misty estava do outro lado da rua e ela era minha plateia ao vivo. E de repente ela pulou dos paletes bem antes de eu começar a gravar e sumiu no mato alto. Então eu fui procurá-la. Então eu estou lá fora procurando pela minha plateia ao vivo. E a gata Misty estava aqui fora, mas ela entrou nesse mato alto em algum lugar e agora não consigo encontrá-la. Misty? Misty? Ei, Misty, Misty, você está me deixando envergonhado. Você estava aqui. Rapaz. E sim, isso não deu muito certo, mas sabe, vamos continuar. Quero ler algumas escrituras antes de entrarmos nas notícias do dia, tudo bem? Vou começar em Hebreus 4, versículo 16. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e encontrar graça para sermos ajudados em tempo de necessidade. Vamos para número 6, versículos 24 a 26. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor levante o seu rosto sobre você e te dê a paz. Amo esse versículo. Efésios 2, versículos 4 e 5. Mas Deus, que é rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, mesmo quando estávamos mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês foram salvos. Me dê um amém. Obrigado. Acho que eu ouvi isso. Acho que sim. Vamos para o Salmo 103, versículo 8. O Senhor é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia. E louvado seja Deus por isso. Vamos para Tito 2, versículos 11 e 12. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos de maneira sensata, justa e piedosa neste presente século. Vamos para Efésios 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Essas últimas três palavras tornam o versículo incrível. Antes do início dos tempos, o plano era graça, 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 o plano era Jesus. Romanos 6, 14. Pois o pecado não terá domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Vamos para Isaías 30, versículo 18. Portanto, o Senhor esperará para lhes conceder graça e por isso será exaltado para se compadecer de vocês. Pois o Senhor é um Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que esperam por Ele. Estamos esperando por Jesus agora, não estamos? Agora mesmo estamos. Estamos esperando por Ele e estamos nessa época. Está chegando perto. Vamos fazer mais um. Romanos 3, versículos 23 e 24. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Espero que você conheça Jesus se estiver vendo isso. Se não, só posso pedir, continue observando-o. Porque estamos vivendo em um mundo louco, caso você não tenha notado, e o tempo é curto. Sabe, as coisas que estão acontecendo neste mundo agora, essa guerra no Oriente Médio está prestes a se intensificar. Eu realmente acho que pode acontecer hoje. Está muito perto, está prestes a se intensificar de novo. Sabe, eu olhei as notícias de hoje e pensei, as tensões estão aumentando rapidamente. E é isso, pode ser agora, pode ser quando isso voltar. E pode ser hoje, amanhã ou até o fim de semana, mas não me surpreenderia se fosse exatamente hoje ou neste fim de semana, porque as tensões estão aumentando rápido. Muita coisa que você ouve não está sendo retratada com precisão pela grande mídia. Todos continuam dizendo que um acordo está para ser assinado. Não vejo nenhum acordo vindo aí e vou cobrir tudo. Acho que você verá que não há acordo. Certamente não parece ser o caso.
Então eu vou começar aqui, o Times of Israel. A Guarda Revolucionária do Irã, exército iraniano, afirmou ter atacado uma base dos Estados Unidos em retaliação aos ataques, enquanto o cessar-fogo está ameaçado. Sim, essa palavra descreve bem o cessar-fogo, que está por um fio. O corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã atacou uma base americana na quinta-feira em retaliação aos ataques dos Estados Unidos no sul do país, segundo a emissora estatal iraniana. Os Estados Unidos atacaram navios iranianos 2 dias seguidos e eles não gostaram disso. A CCTV disse que as forças dos Estados Unidos realizaram novos ataques defensivos contra uma instalação militar do CGRI após interceptarem vários drones de ataque perto do Estreito de Hormuz. Autoridades dos Estados Unidos informaram que o Comando Central derrubou 4 drones suicidas e atingiu uma estação de controle em Bandar Abbas, que preparava outro drone. E então Tuzi concluiu dizendo que, apesar da propaganda incessante sobre a desescalada, as tensões na região continuam a se intensificar e elas estão realmente aumentando. Eu não conseguia acreditar nas coisas que vi esta manhã. Boba News compartilhou isso no Telegram. E isso foi ontem à noite. Até 45 minutos atrás, o Irã ainda não tinha parado de atirar contra o Kuwait e a base dos Estados Unidos. O Kuwait confirma que continua enfrentando ataques de mísseis e drones vindos do Irã. Explosões ouvidas em Bandar Abbas, no Irã, foram uma resposta à acusação dos Estados Unidos de que o Irã lançou ao menos 3 drones contra um navio americano. Os Estados Unidos afirmam que interceptaram todos eles e então dispararam contra o local de lançamento em Bandar Abbas, no Irã. Então isso está acontecendo agora. E sabe de uma coisa? Você continua olhando para cima. Nós que estamos esperando por Jesus e estamos nos reunindo aqui enquanto vemos o dia se aproximar. Eu realmente acho, me diga se estou errado, eu realmente acho que juntos estamos vendo o dia se aproximar. Eu acho que está ficando muito, muito perto. Eu não consigo ver de outra forma. Simplesmente não consigo ver de outra forma. Se eu pudesse, eu diria para vocês. Acredito que essas guerras levam ao arrebatamento da igreja. Essas guerras são aquelas que, quando terminarem, eles vão assinar ou confirmar aquela aliança de 7 anos, o anticristo vai fazer isso. E isso pode ser os acordos de Abraão. Pode ter algo a ver com o Conselho de Paz. Eles podem juntar o Conselho de Paz com os acordos de Abraão. Eu não sei, mas estou te dizendo, estamos chegando perto. Eu estou sentindo isso. Eu só acho que estamos chegando perto. Talvez eu esteja errado. Alguém me perguntou no fim de semana, quão perto estamos do arrebatamento? Respondi que estou com 0 acertos em 4 tentativas. Não sei se quer ouvir minha opinião sobre isso. Mas, sabe, eu pensei em 22, 23, 24, 25, então leve isso pelo que vale, certo? Só o Deus Altíssimo sabe. Mas estou te dizendo, acho que vai acontecer antes do que a maioria das pessoas pensa, de verdade. Os guardas revolucionários do Irã dizem que o Oriente Médio não verá paz até que Israel seja destruído. Quem quer contar para eles? Alguém? Quem quer contar para eles? Sabe, alguém tem que contar para eles. Jerusalém é a cidade eterna. Israel não será destruída. Vão enfrentar tempos difíceis, mas não serão destruídos no final, como o Irã acredita. Então recebemos isso do Times of Israel. Trump diz que os Estados Unidos não estão satisfeitos nas negociações com o Irã, dias depois de afirmar que o acordo era iminente. Acho que ele percebe que, independentemente do que diga, entendemos isso. Quando você tem essa perspectiva da profecia bíblica, acho que entendemos isso antes de qualquer político, que não há nada que você possa fazer para impedir o Irã, porque tudo o que eles querem é destruir Israel. E qualquer coisa que atrapalhe isso, eles preferem morrer primeiro. Sabe, não adianta. Você pode balançar dinheiro na frente deles e dizer, vamos suspender todas as sanções. Se não puderem enriquecer urânio para atacar Israel, no fim dirão não. Esse é o limite deles. É como se a única maneira de convencê-los fosse dizer, olha, vamos ajudar vocês a destruir Israel. Aí sim, sabe? Aí eles diriam, tudo bem? Então podemos conversar. Ótimo, porque isso é uma questão espiritual. A Guarda Revolucionária do Irã, a IRGC, estão ameaçando uma resposta firme se os Estados Unidos continuarem repetindo esses ataques. O Irã diz isso é tão engraçado porque isso foi há quase 24 horas. O Irã afirma que o acordo preliminar com os Estados Unidos reabriria o transporte comercial no Estreito de Hormuz em um mês.
Em troca, os Estados Unidos encerrariam seu bloqueio, de acordo com a TV estatal iraniana. E então a Casa Branca disse, cerca de uma hora depois, que o acordo preliminar entre Estados Unidos e Irã, publicado pela mídia estatal iraniana, é uma completa invenção. Então, ambos os lados estão acusando o outro disso. Porque lembre-se, alguns dias atrás o Irã disse, não, isso de que estão falando é fabricado. E agora o jogo virou, como dizem por aí. Então é isso aí. De acordo com a PBS News, Trump não está satisfeito com o progresso das negociações com o Irã e não descarta retomar ações militares. Posso afirmar que a ação militar retornará. Guerras proféticas se aproximam. Vivemos os últimos dias. O presidente dos Estados Unidos disse que Washington considera inaceitáveis as propostas atuais de Teherã. Assim, os Estados Unidos podem ter que finalizar o trabalho. Trump também afirmou que os Estados Unidos não concordarão em aliviar as sanções ao Irã em troca de Teherã entregar seu estoque de urânio enriquecido. Não, definitivamente não. Nenhum alívio das sanções. Não, ele respondeu na entrevista. Mais cedo, a mídia divulgou detalhes de um acordo preliminar quase fechado entre Irã e Estados Unidos, segundo fontes. Tá bom. Os termos preliminares incluíam um compromisso sobre alguns dos ativos do Irã, além da remoção de certas sanções e do bloqueio naval americano em troca de o Irã abrir o Estreito de Hormuz. Este é o relatório que os Estados Unidos disseram ter sido forjado. Então, sabe, a PBS não é realmente conhecida por muita precisão, honestamente, nas suas reportagens. O presidente Trump estava diante das câmeras ontem e disse: o Irã quer fazer um acordo, mas os Estados Unidos não estão satisfeitos. Ele disse que os Estados Unidos ou farão um acordo ou concluirão o trabalho. Depois ele disse que não sabe se devem negociar com o Irã sem a participação dos países do Golfo nos acordos de Abraão. Está vendo o que acontece? Uma bela pressão. Você sabe, ele quer isso. Ele quer esses acordos de Abraão, todo mundo junto. E, cara, estamos vivendo nos últimos dias. Se você não vê isso, eu não sei. Acho que não posso te ajudar se você não está vendo. Israel tem 78 anos. Tudo se alinhou. Não falta acontecer mais nada. A tecnologia para a marca da besta existe e a inteligência artificial está fora de controle. Já chegamos lá. Agora só esperamos Jesus. Estou errado? Me avise. Me avise. Tudo bem. O que mais? Uma fonte oficial americana disse a Reuters que as Forças Armadas dos Estados Unidos realizaram ataques contra um local militar iraniano que representava uma ameaça às forças americanas e ao tráfego de navios no Estreito de Hormuz, além de terem interceptado vários drones que ameaçavam as forças na região. O Kuwait afirmou novamente que interceptou mísseis e drones lançados contra o país. Tudo isso ocorreu ontem à noite, já tarde. Na verdade, foi de madrugada no horário do Oriente Médio. E então, hoje, Israel compartilhou isso no Telegram. E há apenas um membro da liderança militar do Hamas responsável pelos massacres de 7 de outubro. Só resta um líder, aquele que planejou e foi responsável por isso. Ahmad Akel, à frente do quartel-general da frente interna do Hamas. Então eles pegaram todos e só resta um. Tenho certeza que ele dorme com 1 ou 2 olhos abertos. Eu estaria. Israel hoje também compartilhou isso. Uma nova faixa no centro de Teherã, Irã, declara que Israel deixará de existir em 15 anos. E como eu disse, Jerusalém é a cidade eterna. Israel não deixará de existir em 15 anos. As forças de defesa de Israel confirmaram recentemente um ataque direcionado a um alto funcionário do Hezbollah em Beirute, pouco antes de eu começar a gravar. Então isso estava acontecendo. Há ataques enormes acontecendo no sul do Líbano neste momento. Você sabe, todo o Líbano, tiro, ataques enormes. Eu vi muitos vídeos disso acontecendo. Certo, o que mais está acontecendo aqui? Israel hoje compartilhou isso no Telegram. Israel está se aproximando de uma violência interna aberta, já que a mídia ultra-ortodoxa declara que a polícia e as autoridades do Estado declararam guerra à Torá e àqueles dedicados a estudar a palavra de Deus. A disputa gira em torno da insistência do governo de que homens judeus ultra-ortodoxos sejam obrigados a prestar serviço militar ou nacional, assim como todos os outros cidadãos judeus do país.
Distúrbios violentos e ultra-ortodoxos já eclodiram em vários lugares depois que a polícia prendeu judeus Haredi que fugiram do alistamento. Então, já falamos sobre isso antes. Eles querem que esses jovens ultra-ortodoxos lutem para se alistar no exército. Agora dizem que, se você não estuda a Torá, será recrutado. Querem que todos entrem para o exército. E eu costumo pensar, serão esses os 100 mil que serão selados? Sabe por que eles não podem ter matado ninguém? Eles não podem estar no exército. Eu só fico pensando em voz alta, será que podem ser eles? E muitos concordaram comigo quando eu disse isso. Acredito que estamos muito próximos do arrebatamento da igreja, seguido pelo pacto de 7 anos, os 100 mil selados e as 2 testemunhas, que acontecem após o arrebatamento. Amir Sarfat publicou isso no Telegram. Israel recebeu sua primeira aeronave de reabastecimento aéreo Boeing KC-46 Pegasus Gideon dos Estados Unidos. Ela pousou hoje mais cedo na base aérea de Nevatim, uma das maiores de Israel, com a presença do chefe do Estado-Maior das FDI, Eyal Zemir. O KC-46 transporta bem mais combustível e reabastece mais aeronaves que a antiga frota de aviões-tanque de Israel. Israel deve receber pelo menos 6 dessas aeronaves KC-46. Elas foram compradas dos Estados Unidos e a primeira chegou lá ontem. Então, isso está acontecendo. O Beginning of Sorrows News no Telegram compartilhou isso. É uma citação de Israel Katz, o ministro da Defesa de Israel. Citação: o comandante número 4 do braço militar da organização terrorista Hamas em Gaza foi eliminado ontem e enviado para se encontrar com seus parceiros nas profundezas do inferno. Em nome do primeiro-ministro e em meu nome, parabéns às FDI e ao Shin Bet por essa execução brilhante. Nós nos comprometemos a eliminar todos que lideraram o massacre de 7 de outubro, e assim será. Todos eles estão condenados à morte onde quer que estejam. Assumimos o compromisso de que o Hamas não governará Gaza nem civil nem militarmente, e assim será. E também o plano de emigração voluntária de Gaza será implementado, tudo no momento certo e da maneira correta. Israel não está mais brincando com o Hamas e o Hezbollah. Acabou para eles. O que mais? Vocês estão bem? Talvez seja a hora ideal para pausar o vídeo e pegar um lanche para você e para mim. Tudo bem, mas pense em você primeiro. Escolha algo que goste antes de pegar meu sanduíche de corned beef no pão de centeio com mostarda. Tudo bem. Esse é o lanchinho leve que quero. Sanduíche grosso de corned beef no pão de centeio com mostarda. Capricha na corned beef. Só uma recomendação. Não peça se você não gosta disso. Ok. Hanan Naftali compartilhou isso no Telegram. Isso é só mais do mesmo nos últimos dias. O Museu Britânico adiou uma palestra sobre o antigo Israel e Judá porque extremistas ameaçaram interrompê-la. E Hanania disse, em 2026 um dos museus mais famosos do mundo está intimidado demais para sediar uma palestra histórica sobre a história judaica. Uma sociedade incapaz de defender uma palestra sobre história judaica está se rendendo ao extremismo, como ocorre no Reino Unido. É exatamente o que está acontecendo. O irmão Tyler, da geração 2434, compartilhou isso. Essa aranha está dentro ou fora do meu carro? Acabei de ver essa aranha enorme andando na janela. Ele está dentro do carro. Bem, fica aí desse lado, Jack. Tudo bem. O irmão Tyler, da geração 2434, compartilhou essa manchete e era do site da ONU e, na verdade, era um link para um vídeo. O Conselho de Segurança se reúne para discutir ameaças à paz e segurança internacional. E dizia, Fu Kong, representante permanente da China nas Nações Unidas e presidente do Conselho de Segurança no mês de maio, preside a reunião do Conselho de Segurança sobre ameaças à paz e segurança internacionais. Quantas vezes mais vamos ouvir isso? Tempos incríveis em que estamos vivendo. 99% dos CEOs estão planejando cortes de empregos por causa da IA e a diferença entre ricos e pobres só continua a explodir. É enorme. Isso acontece em todo o mundo. A IA está eliminando empregos globalmente, não só nos Estados Unidos. Nossa economia está sendo transformada em um ritmo mais rápido do que jamais experimentamos antes. Devido aos grandes avanços em inteligência artificial, o trabalho humano já foi mais valorizado.
Milhões de trabalhadores em todo o mundo estão sendo substituídos, e essa tendência só tende a acelerar. Para aqueles que já se aposentaram ou estão prestes a se aposentar, isso não é tão preocupante. Mas para os trabalhadores mais jovens, isso é absolutamente assustador. Hoje em dia não há lealdade nas corporações americanas. No momento em que a IA conseguir fazer o seu trabalho de forma mais eficiente do que você, você pode ser dispensado. Isso já está acontecendo em algumas das maiores empresas de todo o país. Empregos bem pagos estão sumindo ao nosso redor, aumentando ainda mais a diferença entre ricos e o resto de nós. Sim, está mesmo. Um novo estudo da consultoria Mercer mostra que praticamente todos os empregadores estão planejando cortar empregos devido à IA. O relatório de tendências globais de talentos de 2026 conversou com 825 líderes de alto escalão, junto com 1.650 líderes de RH, e um número impressionante. 99% dos executivos dessas empresas entrevistados disseram que esperam que a IA leve a pelo menos alguma redução de pessoal no próximo ano. Então está aí. É como se a IA fosse eliminar muitos empregos. E sabe de uma coisa? Tenho compromisso com Jesus, como muitos de vocês. Nós vamos sair daqui em breve. Terremotos. Nas últimas 24 horas foram 41 acima de 4.0, 14 acima de 5.0 e 2 acima de 6.0. Então é isso aí, rapaz. Rapaz. Alguém quer ir ao mundo dos absurdos comigo hoje? Você tem que vir. Você simplesmente sabe, tem que vir. Esta empresa está fazendo ovos artificiais para ressuscitar aves extintas. Eu não esperava por essa. E você? Vamos ver. A Colossal Biosciences, uma empresa do Texas, fez um grande avanço em sua missão de ressuscitar aves extintas como o dodô. A empresa desenvolveu ovos artificiais, um passo crucial para trazer essas espécies há muito perdidas de volta à vida. Eles adoram brincar de Deus. Eles simplesmente adoram brincar de Deus. A criação inovadora faz parte do objetivo maior da Colossal. O objetivo maior de reviver outras criaturas extintas, como o mamute lanoso e o tigre da Tasmânia. Os ovos artificiais são vistos como uma solução potencial para reviver aves extintas, como o dodô e o moa gigante. Os ovos do dodô eram maiores que os de galinha e os dos moas tinham o tamanho de uma bola de futebol. Nenhuma ave existente pode desenvolver um embrião de moa em seu ovo, tornando necessárias soluções artificiais. A Colossal planeja usar células editadas geneticamente do pombo de Nicobar e possivelmente do emu para esses projetos. Meu Deus, Senhor, Senhor, Senhor. Jesus, por favor, mostre a saída e nos deixe sair deste mundo de palhaçada. É um mundo de palhaçada. É só um mundo de palhaçada. Eles adoram brincar de Deus. Isso não vai acabar bem. Isso não terminará bem para eles. Tudo bem. Vamos ler alguns comentários de hoje? Olha, abençoado. Dizem que você está em uma seita, mas eu acho estranho. Nunca ouvi falar de uma seita onde o líder morre voluntariamente para que seus membros possam viver. Amém, irmã? Amém. É. E vocês não adoram quando dizem que a infraestrutura que estão construindo vai ser muito melhor e mais conveniente? Parece que pensam estar nos fazendo um favor. A enganação é real, mas sabemos como essa história acaba. Amém, irmã, você está certa. Ed, eu acho que a IA vai ultrapassar o que a profecia bíblica diz que vai acontecer. O fim dos tempos chegou, Jesus virá nos buscar em breve. Prepare-se para o arrebatamento. Amém, irmão? Sim, eu também concordo que só podemos ir até certo ponto antes que coisas que nem foram mencionadas na profecia bíblica aconteçam. Então eu concordo com você. Acho que está muito perto. Com o que está acontecendo agora, estamos prestes a ultrapassar tudo aquilo de que a Bíblia falava. Nolin, tanta batalha espiritual. Precisamos nos armar enquanto aguardamos nosso rei. Amor e bênçãos a todos da África do Sul. Obrigado, Nolin. Obrigado. Vamos fazer mais uma. Laura, Tom, estou em casa, doente no sofá por intoxicação alimentar há 3 dias. E o efeito sonoro dramático de vocês me deu a primeira boa risada que tive nesses 3 dias. Obrigado por isso. Eu amei e era essencial. Mal posso esperar pelo corpo glorificado sem doenças.
Não pode demorar muito agora com tudo o que estamos vendo. Venha logo, Senhor Jesus. Sinto muito pela sua intoxicação alimentar, mas fico feliz que meu efeito sonoro tenha te feito rir. Fico feliz que isso não tenha te feito vomitar ou algo assim. Então, mas estaremos orando por você, Laura, para que você melhore completamente. Vou usar aquele efeito sonoro traumático só quando for apropriado, não todos os dias para não desgastá-lo. Será que eu seria alguém que desgastaria algo assim, tipo, sabe, eu não sei. Eu não faria isso. Enfim, vamos falar sobre o Evangelho, beleza? A palavra Evangelho significa boas notícias. Então, que boas notícias tenho para compartilhar com você? Tenho sim. Dizer boas notícias é até pouco, pois ao entender o Evangelho, percebe-se que ele é muito mais do que isso. É a melhor, mais incrível notícia que se pode ouvir na vida. Veja, todos nós temos um problema, e o problema que temos, se não for resolvido, nos levaria à separação eterna de Deus, porque servimos a um Deus puro, santo e perfeito, e o pecado não pode estar em sua presença. Somos pecadores e ficamos aquém da glória de Deus, errando o alvo. Assim, ao nascer, todos estamos destinados à separação eterna de Deus, ao inferno. Mas sabe de uma coisa? Deus é tão amoroso e cheio de graça e misericórdia que ele nos deu seu único filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça ou vá para o inferno, mas tenha a vida eterna com Deus. Jesus veio há 2000 anos para nos resgatar. Esse foi o motivo de sua vinda. Ele veio aqui, ele deixou o céu para vir aqui e assumiu a forma humana, nascendo de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo. Ele veio aqui para nos resgatar desse problema do pecado que todos nós temos. É o sangue que ele derramou, pois Hebreus 9:22 afirma que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O sangue precisa ser derramado desde Adão e Eva. O que ocorreu quando Adão e Eva caíram? O que aconteceu? Um animal foi sacrificado e a pele dele os cobriu. Tudo isso aponta para Jesus, o Cordeiro de Deus. Jesus faz um pagamento incrível com sangue, derramando o sangue de Deus para nos resgatar. Você entende? É o sangue de Deus que jorrou de Jesus. E ele fez isso porque te ama e quer passar essa eternidade com você. Bem, Tom, como faço para conseguir isso? Acredito que a parte mais difícil de ser salvo é se humilhar e admitir que precisa de um Salvador. Reconhecer diante de Jesus: Jesus, sou um pecador. Sei disso, penso coisas estranhas, fiz coisas das quais me envergonho. Sou um pecador. E agora eu percebo que você é a salvação. Então eu coloco minha fé nesse sangue que você derramou, que ele vai me lavar e me deixar alvo como a neve e remover completamente o meu problema com o pecado. Eu creio na sua obra consumada na cruz. Sei que você foi crucificado e derramou esse sangue precioso. Você morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Jesus, preciso de um Salvador e você é o único e verdadeiro Salvador do mundo. Não há outro. Então, Jesus, estou me voltando para você agora. Eu estou me arrependendo. Estou deixando de lado a minha incredulidade para crer em você. Você agora é meu Rei e meu Deus. E nesse exato momento de fé no sangue redentor de Jesus e no que ele fez por você, em sua obra consumada na cruz, nesse momento você nasce de novo. Você é salvo. Deus colocará o Espírito Santo em você, o Consolador, e você terá como destino estar com Jesus para sempre, sem fim. É a história de amor mais bonita que leva à mensagem do Evangelho e à decisão mais importante da sua vida. Ao ouvir isso, o que fará com essa mensagem? Você vai dizer: ah, não quero pensar nisso. Vou deixar de lado e só criar minha família. Alguns dizem: não quero acreditar em um Deus que me mandaria ao inferno. Mas não, ele enviou Jesus para salvar você, para que você não precise ir para o inferno. Então você não precisa acreditar em um Deus que te mandaria para o inferno, porque ele não está te mandando para lá. Se você ouvir essa mensagem de graça, essa mensagem de Jesus derramando seu sangue para resgatar todos nós, e você disser: eu não quero isso, não culpe Deus. Culpe a si mesmo. Se parecer verdade, corra para Jesus e fale com ele hoje. Sabe, o tempo é curto, estamos vivendo nos últimos dias. O tempo é curto e não quero que ninguém fique separado de Deus para sempre, nem meu pior inimigo. Jamais desejaria isso a alguém. Você não quer ser alguém que estará diante de Jesus no dia do julgamento, sabendo estar na presença de Deus sem dúvidas naquele momento. E ele diz: afaste-se, nunca te conheci.
E você não vai sair pensando que sou injusto ou desleal, porque vai lembrar que ouviu sobre aquele grande plano de resgate. Ouvi que Jesus era meu Salvador, mas recusei. Achei que era mais bom que mal e preferi arriscar. Você precisa de um pagamento pelos seus pecados, e Jesus já providenciou. Não rejeite esse sangue derramado para te resgatar. Sabe, eu não consigo acreditar, e já disse isso tantas vezes, eu não consigo acreditar que a gente tem que insistir à força para anunciar o evangelho às pessoas, mas largo é o caminho da destruição. Muito mais pessoas vão escolher ignorar essa mensagem ou rejeitá-la completamente do que se ajoelhar e dizer, Jesus, meu Rei e meu Deus. Mas vai ser o pior arrependimento da sua vida. Então leve isso a sério, tá bom? Hoje pode ser o seu dia. Hoje de manhã orei por você, pois já tinha orado por todos que veriam este vídeo antes de gravá-lo. Deus sabia quem assistiria hoje, então, querendo ou não, você foi alvo de oração. E se não formos arrebatados hoje, e eu acho que hoje é um dia perfeitamente bom para o arrebatamento, mas se não, se Deus quiser, eu vejo vocês amanhã. Eu amo vocês.